Eu não posso falar para você de outras coisas. Eu só posso falar o que Deus manda dizer. Eu quero aprender a prosperar, eu quero aprender a vencer na vida financeira. O Espírito Santo acabou de dizer aqui que o Espírito Santo te ensina, ele te instrui, ele faz você vencer em qualquer área da sua vida. Sem o Espírito Santo, você não tem a sabedoria, o conhecimento. Você vai investir num saquetel furado. Sem o Espírito Santo, você vai investir numa bolsa que não existe. Você sabe por que a maioria das pessoas, ela entra na igreja, ela começa a prosperar, ela começa a vencer e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco ela, Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos entrar na presença do Senhor. A palavra de Deus que está escrito aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 diz assim: Jesus promete outro Consolador. Jesus estava de partida para ser glorificado e glorificar a Deus. E ele, se despedindo dos discípulos, ele fez uma promessa, a qual tem agido em nossas vidas hoje e sempre, que é o Espírito Santo que ele nos deu. E aqui diz que ele promete outro Consolador, porque ele era o consolo daquele povo. Ele era o consolo daquele povo, a qual estava sofrendo, estavam algemados, a qual estavam no cativeiro, e Satanás prendia aquele povo e não queria soltar, e era necessário fazer o resgate. E Jesus estava se preparando para fazer esse resgate, para dar vida na cruz do Calvário por mim, por você, para que hoje muitos viessem dar valor. Mas ele disse assim, eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele disse, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, a Deus Pai, e ele vos dará outro Consolador. Para que Deus ele deu outro Consolador? A fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Tudo que Jesus quer é que você conserve o Espírito Santo dentro de você, porque ele te deu, é seu. O Espírito Santo é seu. Quando você recebe algo de grande validade, por exemplo, alguém te dá uma joia, alguém que te ama muito, que muita estima por você, ele te dá uma joia de grande valor. O que você faria se alguém te desse uma joia de grande valor, alguém que te ama te desse uma joia de grande valor? Como você cuidaria dessa joia? Você pegaria essa joia de grande valor, né?
você pegaria essa joia de grande valor e faria isso aqui? Ou você pegaria essa joia de grande valor e passaria a usá-la para que as pessoas vê que você tem algo de grande validade, de grande valor, ou mesmo você esconderia ou colocaria num lugar onde ninguém viesse mexer, ou você pegaria e jogaria fora? Porque o Espírito Santo que Deus te deu, ele é muito melhor e maior do que qualquer joia, ouro perecível, refinado. E uma joia, um ouro perecível, uma joia preciosa, exerce cuidado da sua parte. Você tem que tomar vários tipos de cuidado quando você adquire algo de grande valor. Geralmente eu vejo por aí as pessoas que conseguem comprar um carro bom, um carro de grande valor. Ele não cuida como cuida de um carro simples. Ele tem um certo cuidado maior. Não que eu estou comparando o Espírito Santo a um objeto. Jamais. Eu só estou fazendo uma referência sobre a vida comum de vocês. Porque na vida comum de vocês, vocês conseguem guardar aquilo que o homem te dá, que é material de grande valor, você consegue esconder. Você consegue todo dia passar a mão e olhar e ver que você tem aquilo ali. Tem gente que fica assim, ó, no celular, ó, passando o dedo para lá e para cá para ver quanto que ela tem na conta, porque ela sabe que o valor é alto. Mas aquele que está olhando para você, como diz lá em Zacarias, que são 7 olhos, que está vendo tudo, que está vendo como você se impulsiona e se posiciona para ver o material de valor seu próprio. E esses olhos não estão vendo você também se esforçando, ou mesmo olhando todos os dias, o Espírito Santo que Deus te deu. O Espírito Santo é algo que você não vai ser salvo se você não tiver ele. Vale muito mais do que a sua vida. O Espírito Santo vale muito mais do que a minha vida. É o nosso passaporte para o céu. É o Espírito Santo. Sem ele você não consegue viajar. É o nosso transporte para o céu. Ele te convence da verdade, da justiça, da injustiça, do juízo. E se você não cuidar dele, logo mais você vai se enfraquecer. Logo mais você não vai ter força para lutar. Então Deus quer que você cuide do Espírito Santo. Ô pastor, mas não é o Espírito Santo que tem que cuidar de mim? Ele vai cuidar de você a partir do momento que você abrir o teu coração, se colocar à disposição dele e falar: Senhor, a partir de hoje é o Senhor que domina
a minha vida. E jogar fora aquilo que está fazendo mal para a sua saúde. Jogar fora aquilo que está fazendo mal para a sua vida singular. Jogar fora aquilo que não provém de Deus, que você tem guardado. Aquilo que não provém de Deus, você tem que jogar fora, porque está prejudicando a sua vida com Deus, com o Espírito Santo. A Bíblia diz que tem um ser que tem um ciúme muito grande de você, e esse ser é o Espírito Santo. Quando você deixa de dedicar a sua vida por Ele, para dedicar qualquer coisa, Ele sente ciúme. Você já lidou com pessoa ciumenta? Você sabe como é que age uma pessoa ciumenta? Quando a pessoa ela tem ciúme de você, ela te despreza. Principalmente quando ela vê que você está se aproximando daquilo que ela vai te perder. Então o Espírito Santo, ele é assim. Não deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas de alguém ou própria sua mesmo. Porque ele disse, aquele que não negar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então, voltando na palavra, ele disse, no versículo 16 de João 14, e eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque ele é o Espírito da verdade, e o mundo é mentiroso. Porque o mundo não vê, nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Quando é que a pessoa ela deixa de conhecer o Espírito Santo e ela deixa de receber os frutos do Espírito? Quando ela passa a servir ao mundo e ela deixa de servir a Deus. Então o que acontece? Quando ela passa a servir o mundo e deixa de servir a Deus, ela passa a ser uma pessoa desconhecida para o Espírito Santo. Porque é assim que age uma pessoa ciumenta. Se essa pessoa que ama você passar pelo lugar e ver você conversando com uma pessoa que desagrada ela vai fazer o quê? Ela vai fingir que não te vê. Mas depois vai reclamar com você. É assim o Espírito Santo, ele vai até passar, deixar de ser percebido, mas no momento certo ele vai te disciplinar. Para que você possa voltar para ele da maneira correta, da maneira que ele quer desfrutar desse grande amor. E ele continuou dizendo, disse, no versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Jesus disse o quê? Não te deixarei órfão, você não vai ficar sem pai. Eu voltarei para você de novo. Quando Jesus foi elevado aos céus,
nas alturas, ele disse assim: da mesma forma que eu fui, que eu estou subindo, é a mesma forma que eu vou descer. Porque ele já havia prometido que ia descer para buscar nós de volta. Tem gente que não está mais esperando isso. Tem crente que o coração não arde quando fala na volta de Cristo. Tem crente que já não sente mais aquele fervor quando fala de Jesus. Quando fala do Espírito Santo. Tem crente que nem acredita mais no arrebatamento. E ele disse aqui no versículo 19: ainda por um pouco o mundo não me vereis mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Logo vai chegar um tempo que o mundo vai perecer, vai morrer. Mas nós não. Ele diz que aquele que crer nele tem vida eterna. E ele ressuscitará no último dia. Ele disse: naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Há uma necessidade de que nós estejamos também em Deus, em Cristo. Não é só Cristo estar em nós. Você não precisa de que só Cristo esteja dentro de você. Você também tem que estar ligado a Ele. É como ele disse na videira verdadeira, que o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado nela. Então nós temos que estar ligado no Senhor. E ele disse no versículo 21, aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos do Senhor e guarda, é os que ama Ele. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você sabe por que de vez em quando Deus opera milagre na sua vida? Sabe por que de vez em quando Deus manifesta o poder dele na sua vida? Porque você tem guardado o mandamento dele, tem guardado a palavra dele. Ah, pastor, mas eu vi uma pessoa que ela nem cristã é, nem crente, ela nem na igreja vai. E Deus fez um milagre na vida dela, na vida dele, claro. Você sabe há quanto tempo essa pessoa está orando? Eu mesmo aprendi a orar 2 anos antes de ir para a igreja. 2 anos antes de ir para a igreja eu li a Bíblia algumas vezes. Então já sabia o que era orar, já sabia o que era pedir a Deus, agradecer. Então Deus ele está dizendo que aquele que tem os mandamentos do Senhor é aquele que ama Ele. E aquele que ama Ele, Deus também ama. E se manifesta para Ele. E ele disse no versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? E ele respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele. Está vendo? E faremos nele morada.
Você sabe qual é o interesse de Deus? É que você se disponha, o seu coração disponibiliza o seu coração para ele entrar em você e fazer morada. Mas muitos não querem ser morada de Deus. Muitos preferem ser morada do outro, do adversário. Muitos preferem ser morada do orgulho, da soberba. Muitos preferem ser morada de si mesmo. Mas tudo que Deus quer é que você prepare um cantinho no seu coração para que Ele possa morar, para que Ele possa habitar. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo num lugar só. A necessidade de você unir Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você. Mas para isso você precisa guardar o mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. É difícil esse mandamento? Não, não é difícil. É complicado esse mandamento? Não, não é complicado. Ah, pastor, mas eu não consigo. É difícil? Não, não é difícil. É só você chamar o Espírito Santo para entrar dentro de você. É só você chamar o Espírito Santo para te conduzir. E Ele vai fazer você perceber de que não tão difícil é. E quando Ele abrir a porta e colocar você à disposição de Deus, o Pai vai te amar. E Ele diz: veremos para Ele e faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo dentro de você, te conduzindo à salvação, à vida eterna, te conduzindo à prosperidade, te conduzindo às bênçãos da família, te conduzindo às maiores bênçãos, que as pessoas que te veem vai ficar abobanhada, vai ficar olhando, vai ficar admirado com a bênção que Deus está para derramar na sua vida. Mas depende de você. Depende de você. Não depende mais de Deus, depende de você. É você e Deus, irmãos. Só depende de você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. E continuando a palavra, ele disse, no versículo 24, ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está vendo? Ah, pastor, eu conheço muitas pessoas que têm deixado de guardar a palavra de Deus. Não liga para ela não, não liga para eles não, deixa eles. No dia do juízo, eles serão ajuizados. Ah, pastor, mas são pessoas que pregam a palavra de Deus. Esquece. Esse juízo quem vai fazer é Deus. Ah, mas está lá na minha igreja, está lá no meu lugar. Não se importa, não se incomode com eles. Importa simplesmente com a sua vida particular com Deus. Ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa de salvação, eu preciso de salvação. Eu não posso falar para você de outras coisas. Eu só posso falar o que Deus manda dizer. Eu quero aprender a prosperar, eu quero aprender a vencer na vida financeira. O Espírito Santo acabou de dizer aqui que o Espírito Santo te ensina, ele te instrui, ele faz você vencer em qualquer área da sua vida. Sem o Espírito Santo, você não tem a sabedoria, o conhecimento. Você vai investir num saquetel furado. Sem o Espírito Santo, você vai investir numa bolsa que não existe. Você sabe por que a maioria das pessoas, ela entra na igreja, ela começa a prosperar, ela começa a vencer e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco ela cai de produção e nada. Chega uma hora que ela fala, essa igreja está errada, aí passa para outra. Aí continua a mesma coisa, ela sai de uma, vai para outra. Não adianta nada, por quê? Porque ela buscou ali a prosperidade, mas não buscou o Espírito. Ela buscou a prosperidade, mas não buscou a quem dá o conhecimento, a sabedoria para prosperar. O Espírito Santo, ele serve para tudo. Para tudo, porque ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu recebi o Espírito Santo e a minha vida não desenrola. É impossível. É impossível sua vida não desenrolar com o Espírito Santo. Então tem alguma coisa errada na minha vida? Não tem. O Espírito Santo, ele trabalha na hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele não é aquele rapazinho que você fica dando corda, aquele bonequinho que você fica dando corda e falando para ele assim, 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 não. Você tem que cuidar dele em oração, em palavras, em jejum, propósito com Deus. Você tem que cuidar do Espírito Santo. E aí ele vai te ensinar como vencer. Mas se você é uma pessoa que disse lá em Malaquias 3:13, mais difícil fica para você receber. Porque lá ele disse assim: inútil é servir a Deus, o homem. Mas aqueles que foram zelosos diziam: o Senhor atentava, havia um memorial escrito para todos aqueles que crê, que confiou no Senhor, que acreditou. E disse: na verdade o Senhor nos tratou da maneira que nós merecíamos. E ele disse que pouparia aquele povo, como um pai poupa um filho que serve. E ainda declarou dizendo: aí veremos a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Há uma diferença. E tudo isso, toda essa sabedoria é o Espírito Santo que dá. Então, continuando na palavra, ele disse, no versículo 25: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo quanto te tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Está vendo? A paz de Jesus não é a paz do mundo. Ele disse, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizes. Deus não quer que você fique preocupado com isso, preocupado com aquilo. Deus não quer que você fique com o coração acelerado ou apressando alguma coisa. Porque tudo se faz na hora de Deus e no tempo de Deus. Eu já vi pessoas no culto. Eu já fiz muitos cultos que eu já vi pessoas enxergar ali na hora. Pessoas que eram paralíticos andar. Eu já fiz muito culto que eu já vi pessoas ali no meio do culto, ou mesmo com oração, ela receber bênção ali na hora, ela ser curada de câncer, lepra. Mas eu já vi também várias pessoas receber na igreja no decorrer do tempo. Havia pessoas que recebiam no mesmo dia, outras que recebiam um mês depois, outra um ano depois, 2 anos depois. Porque tudo se determina o tempo, e é o tempo de Deus. Se você esperar o tempo de Deus, tudo que você precisa, que você necessita, vai sair com perfeição. Porque ele disse em Abacuque: se tardar, espera. Se apressar para um fim, não tardará e não falhará, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Então espera no Senhor, confia no Senhor. Deus está preparando uma resposta para a sua vida. Amém? Deus está preparando a bênção para a sua vida. Receba, toma posse da saúde,